Paz e graça, paz e graça. Quem estiver aí já do outro lado, vai dando seu alô aqui. Já iniciamos a nossa live. Amém. As pessoas já estão adentrando aí. Glória a Deus. Dá o seu alô, dá uma acenação. Gabi já está aqui com a gente. A irmã Lucilene Mota, Jaqueline também está aqui. Gabi, Deus abençoe. Amém. As pessoas vão entrando aí. Vai convidando, amados. Convide aí. Amém. Marlon está aí também. Marlão. Obrigado, Marlon. Pago na cruz. Está conosco aí. Nos ajudou do ano Cesta Básica. Léo Elbrit. Deus abençoe. Marcela. Amém a todos vocês, equipe de louvor. Paz do Senhor, Jaqueline. Amém. Graças a Deus. Amados, compartilha essa live aí. Chama aí. Amém. Tira o print da tela aí. Joga nos grupos. Eu mandei no seu WhatsApp aí também um link do nosso Instagram. Compartilha esse link aí com os amigos. Estão me ouvindo bem? Luciano aqui, pastor. Muito bem, Luciano. Paz do Senhor, Gabi. Deus abençoe. Compartilhe aí, Luciano. Chame a sua equipe dos Valentes de Davi para participar dessa live. Estão me ouvindo bem, amados? Estão conseguindo captar o áudio? Amém? Marco Jadir já está aqui esperando. Amados, compartilhem no grupo. Chama o grupo para entrar nessa live. Eu creio que Deus tem uma palavra. Eu creio que Deus tem um comando para você. Está aí. O Pedro Henrique entrou. Deus abençoe Pedro, pastor Pedro, amém? Um forte abraço, meu amigo. Paz do Senhor, pastor Jones, graças a Deus. Estão todo mundo me ouvindo aí, amados? Jennifer, Deus abençoe, Jennifer, amém. Glória a Deus. Estão ouvindo o som? Quem está ouvindo o som? Eu falando. Tá legal o som? Me dá um ok aí. Pedro Bandrão, meu amigão, tamo junto, cara. Saudade de você. Muito bem, Pedro. Compartilha aí, nos ajude a compartilhar. Pastor Marcos Jadir já está aqui esperando. Já vou chamar ele para essa live, para dar bastante tempo. Amém? Está muito bom o áudio. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Nós estamos nessa campanha do Rehobote. Amém? Prosperando em tempo de crise. Prosperando em tempo de crise. Eu creio que Deus vai abrir para você as portas. Amém, amados? Está me ouvindo aí, pastor Marcos Jadir, editora cristã. Olha, amados, prosperando em tempo de crise. Não, é difícil pregar num tempo de crise, uma pregação, uma ministração, trazer uma campanha dessa Mas eu creio que aonde tem palavra de Deus e aonde tem homens dispostos a pregar a palavra de Deus, eu creio que você pode prosperar no tempo de crise. Eu creio que Deus pode abrir as portas para você. Amém? Nós já vamos chamar o Marcos Jadir, vai entrar conosco nessa live. Amém? Por enquanto, amados, compartilha essa live. Chama aí, chama no grupo da família. Vai lá no grupo da família. Pedro, peça a tua ajuda aí. Irmão João, da irmã Gertrudes. Glória a Deus. Amém, irmão João. Tamo junto. Minha mãe acabou de entrar. Maria Zeni. Deus abençoe, mãe. Vamos junto aí. Compartilha essa live, gente. Vai ser forte essa palavra, vai ser de direcionamento para você. Deus tem uma palavra profética. Compartilhe no grupo da igreja. Reúne o povo da igreja aí, no grupo da igreja. Já vou chamar o pastor Marcos Jadir, já está aqui na espera. Pastor Marcos, editora cristã oficial. Que bênção. Vai entrar conosco aqui. Yuri,
Tudo bem, Yuri? Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar essa live. Pastor Pronto. Marcos Jadi. Tá me ouvindo? Tá ouvindo ótimo, pastor. Que bom, que bom. Pastor, primeiro eu quero te falar que para mim é uma imensa honra estar aqui contigo. Amém? Como sempre, o Senhor sempre nos atendendo, sempre Amém. nos levando em consideração e trazendo uma palavra direcionada dos céus às nossas vidas. Para quem não conhece, pastor Marcos Jadi, eu conheci o pastor Marcos Jadi numa palestra para pastores, onde ele pregou sobre a síndrome de Judas. E que palavra que ficou memorizada. Não teve como, pastor, não ficar memorizado. Que bom. Então, conheci ele a partir dali, através do pastor Gonçalves, através do nosso, hoje, segundo vice-presidente do Conselho de Pastores aqui em Planaltina, Goiás. Conheci ele através dele, ele esteve aqui ministrando, e daí para lá nós estamos alimentando essa amizade. Pastor Marcos Jadi, essa igreja te ama, amém? Eu passo a palavra para ti, para você ficar à vontade e ministrar, orar, cantar, ficar à vontade. Deus abençoe. Amém. A paz, irmãos, tudo bem? É uma experiência nova no Instagram, né? Vamos dizer, a minha primeira live no Instagram. E eu quero compartilhar uma palavra diferenciada. E por isso eu quero dizer o seguinte, olha, chama os seus amigos. Eu tenho certeza que você nunca ouviu algo semelhante. E no meio da mensagem, lá para o final, eu vou falar sobre algo que eu descobri, a palavra coronavírus dentro das Escrituras. Você não vai achar em canto nenhum, certo? Você não vai achar em vídeos do YouTube, na internet, nada, certo? Eu ia publicar esse vídeo há 2 semanas atrás, explicando detalhadamente, mas quando o pastor me chamou para fazer essa live aqui para vocês, eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, vou segurar o vídeo e em primeira mão vou mostrar para vocês como isso funciona e aonde é que está essa palavra coronavírus dentro da Bíblia e o que ela reflete para nós. Ou seja, vai falar sobre os últimos tempos, sobre as últimas coisas e o que isso tem de fato a ver. Por que é importante você aprender isso? Porque aí você não vai para qualquer evento de doutrina, não fica à mercê de questões políticas, de questões de profecias, nem nada, porque você está baseado nas Escrituras. Pois bem, antes da gente entrar propriamente no texto de Gênesis 26, que fala sobre Reobote, eu vou dar uma pequena, na verdade, metade da mensagem vai ser essa introdução, para que você entenda o que aconteceu com Isaac. Porque se ler só o texto de Gênesis 26, não dá para a gente ter uma ideia do que de fato foi toda aquela experiência do Reobote. Então, para a gente chegar em Gênesis 26, vamos ter que ir para Gênesis 12, né? Gênesis 12, versículo 1, ele diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Percebe que Deus dá as instruções de maneira bem específica para Abraão, né? Nesse caso ele chama-se Abrão, e fala que ele tinha que deixar a sua parentela e ir para uma terra que ainda vai ser mostrada. Percebe que ali começa a fé de Abraão, porque Deus não falou se a terra era boa, se era ruim, se era grande, se era pequena, não. Ele ainda iria mostrar a terra. Aí nós temos um porém. Em Gênesis 12, versículo 4, certo? Eu vou dar uma corrida assim no tempo, senão a gente não tem tempo de terminar. No versículo 4, a Bíblia diz assim: Assim partiu Abrão com o Senhor, lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Percebe que o texto faz uma crítica a Abrão, porque a Bíblia diz o seguinte, olha, assim saiu Abrão, e Ló foi com ele. Esse detalhe, e Ló foi com ele, é a desobediência de Abrão, porque ele não tinha que levar nenhuma parentela. Nesse momento, Abrão desobedece ao Senhor. E isso traz repercussões gravíssimas lá na frente que nós vamos ver. Aí a Bíblia diz o seguinte, era Abraão de 75 anos quando ele sai da terra de Harã. Então percebe o seguinte, acompanha aqui comigo no mapa, e o mapa vai ser essencial para você entender. Ele estava aqui em Harã e ele sai dessa terra em direção a algo que Deus ainda vai mostrar, certo? O versículo 6 diz o seguinte,
E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus nessa terra. Olha só aqui, a Bíblia diz que ele sai de Harã e vem para as terras de Siquém, aonde ele fica aqui por um determinado tempo. Aqui é onde ele invoca o Senhor pela primeira vez. Ele faz um altar aqui, certo? O versículo 7 e 8 diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. Ou seja, qual terra? A terra onde ele estava, certo? E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha ao lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Percebe que ele estava aqui em Siquém. A Bíblia diz então que ele sai dessa terra e vem para Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Aqui ele arma suas tendas e mora um tempo aqui. Agora, olha o detalhe. Se você vai lendo o restante do texto, você vai lá no versículo 10 e diz assim: E havia fome naquela terra. Que terra era essa? A terra de Betel. Toda essa região aqui se passava uma grande fome. Aí a Bíblia diz assim: E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha o detalhe do texto. Ele estava em Betel. Por causa da fome, a Bíblia diz que ele passou a peregrinar para o Egito. Ele vem para essa região. Essa palavra peregrinar, se você estudar um pouquinho de Bíblia, se ler, tem um costume de ler, você vai ver que no livro de Ruth, quando fala de Elimeleque, no versículo 1, a Bíblia diz que Elimeleque pega a sua família e vai aonde? Peregrinar nas terras de Moabe. Percebe que o texto, quando ele usa peregrinar, ele não usa de uma maneira graciosa, como se fosse uma boa ideia. Entenda, Abrão, quando ele vai para as terras do Egito, ele procura o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, o caminho que é viável. Isso significa o quê? Quando você vai procurar essas alternativas, você abre mão do milagre de Deus. Porque Deus não mandou Abraão descer para o Egito. Deus não mandou ele ir para lá. Mas ele foi porque era o caminho mais fácil. E quando você escolhe o caminho mais fácil, quando você escolhe o caminho que Deus não mandou, você abre mão do milagre. Como assim, pastor? Percebe o seguinte, ele está aqui em Betel, certo? Aqui há fome na terra, aqui há crise, aqui há problemas, aqui há dificuldade. Se ele resolve ficar aqui, se ele não deixa, se ele não vai para o Egito, o que acontece aqui? Milagre. O milagre vem. Porque com certeza ele iria ver ali, ou Deus mandaria corvos, ou Deus faria alimento descer, ou Deus fazia alguma coisa. Por quê? Porque Deus não deixa o seu servo passar necessidade e problemas. Só que Abrão abre mão do milagre, por quê? Porque está difícil. E quantas pessoas estão nessa situação? Porque está difícil, escolhem atalhos, escolhem caminhos mais fáceis, vão escolhendo outras situações. Por quê? Porque eles resolvem peregrinar onde? Nas terras do Egito. O que acontece lá? Acontece duas coisas. Primeiro, ele começa a mentir, porque é isso que acontece. Quando nós vamos para o Egito, quando nós vamos para o mundo, quando nós usamos as táticas do mundo, nós vamos começar a abrir brechas para outros pecados. Um pecado chama outro pecado. Então, ele vai para o Egito, mente, e aí o faraó depois descobre e expulsa ele do Egito. Só que lá ele ficou rico. Ele ficou rico aonde? No Egito. E aquela riqueza deu problemas para eles. Porque riqueza, quando ela é adquirida de forma errada, quando ela é adquirida de forma indevida, ela sempre vai nos trazer problemas. E aonde está isso? Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 13, agora a gente já pulou um capítulo, já estamos no 13, lá fala que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. E ali vem a questão das brigas. Brigas, quando a riqueza é mal adquirida, ela vai trazer discussões. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, e olha o detalhe, não acrescenta dores. Quando é que você sabe que uma bênção é de Deus? Quando ela não te traz dor. Ah, eu comprei um carro, é bênção de Deus. Qual é o sintoma? O carro não quebra, o carro não dá problema. Agora, você compra um carro, você pensa que é de Deus, você pensa que Deus está te abençoando ali, mas o carro não sai da oficina, só consome o teu dinheiro e tudo mais. Está te acrescentando dor.
Então não é isso. A riqueza que Abraão adquiriu lá no Egito trouxe o quê? Problema para ele lá na frente. Teve que discutir com o seu sobrinho Ló. E olha só o versículo 13, o capítulo 13, versículo 3. E fez a sua jornada ao sul até onde? Em Betel. Ele estava aqui no Egito, peregrinando. A Bíblia fala que ele foi para onde? Para Betel. Significa o quê? A Bíblia sempre disse isso. Apocalipse. Lembra-se da onde caíste. Se você caiu em Betel, você vai ter que voltar para Betel para se consertar com o Altíssimo. Entendeu? Porque em Betel ele decidiu ir para o Egito. Então, naturalmente, ele vai ter que voltar para Betel, aonde ele esteve lá. E percebe uma coisa: no Egito, Deus não fala com ele. Certo? Quando Jesus cura um cego, e vão perguntar para o cego, certo? Quem foi que curou, por que curou e todas as questões, o cego fala uma coisa interessante, ele fala assim: Deus não fala com pecadores. Isso é um princípio da Torá, isso é um princípio da Bíblia. Deus de fato não fala com pecadores, certo? Quando é que Deus vai falar com pecadores? Através do sangue de Jesus sobre a minha vida. Porque o sangue de Jesus me santifica e me deixa o quê? Me dá um livre acesso a um diálogo com o Pai. Mas se eu for pecador, Deus não fala comigo. E o exemplo disso é Abraão. Deus não fala com Abraão quando ele está no Egito. Vai falar quando? Quando ele faz o concerto aqui em Betel. Ele tem que voltar para fazer o concerto. E aí Deus começa a falar conosco nesse sentido, né? Quanto tempo Deus não fala com você? Quanto tempo Deus não te traz uma mensagem? Quanto tempo Deus não te traz uma revelação? Quanto tempo você não fala em línguas, não sonha? Deus não está falando com você. É melhor refletir, porque talvez você esteja aqui no Egito e precisa regressar para onde? Em Betel. Aí o texto continua e fala assim, olha, até o lugar que o princípio estiver a sua tenda, até Betel e Ai. E aí o versículo 7 do capítulo 13 diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. E aí Abraão faz uma proposta, e essa proposta é bem interessante para você entender uma coisa. Ele faz uma proposta para Ló e fala assim, olha, levantou os seus olhos e viu toda a campina, e isso está falando de Ló. Falou, Ló, você pode escolher qual é a terra que você quer. Ló comete o mesmo erro de Abraão. Ele escolhe o caminho mais fácil. Ele escolhe aquilo que é comodismo, aquilo que é tranquilo. Aí olha só o que acontece. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como as terras do Egito. Ele viu que era igual às terras do Egito. Tá? Aí, quando se entra em Zoar. Percebe que Ló estava aqui com Abraão e resolve ir para onde? Para cá, para Zoar. Aqui é o Mar Morto. Dentro do Mar Morto estão as cidades perdidas de Sodoma e Gomorra. Então, em Zoar, ele foi para essa região aqui. E Abraão fica onde? Fica, por enquanto, em Betel, certo? E aí ele vai para Zoar, porque era o caminho mais fácil. Agora, olha só o que o texto fala, do versículo 14 e 17. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Percebe que Abraão faz um concerto com Deus. Volta para onde ele caiu, que era Betel. E se livra da desobediência, que era ter trago Ló. Então ele libera Ló. Aí a Bíblia fala, e Deus então fala com Abraão. Deus, para falar com você, irmão, você precisa se consertar, você precisa se santificar. Sem santidade, Deus não fala com você. Agora percebe o seguinte, Ló, depois que ele aparta-se de Ló, olha o que Deus fala com ele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, que é onde? Em Betel, certo? Desde o lugar onde está, até o norte, até o sul, do oriente ao ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. E farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Agora, a ordem de Deus. Levanta-te, o último versículo, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, a sua largura, porque eu darei a ti. Deus manda Abraão sair daqui, ele manda percorrer o comprimento, que era vir até aqui, certo? Até aqui, e a largura da terra.
certo? O comprimento e a largura. Vamos ver se Abraão ele cumpre essa promessa. Versículo 18, último versículo do capítulo 13. Abraão mora em Hebrom, e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então ele sai de Betel e vai para onde? Para Hebrom. Ele fica aqui. Aí nós vamos ter o capítulo 14. O capítulo 14 são os 5 reis se unem e vão assaltar, vão roubar, vão atacar a cidade de Sodoma, certo? Eles roubam tudo que estão lá. E aí no meio do caminho, vão passar por onde? Por Zoar. E quem é que estava em Zoar? Ló. E tudo que Ló adquiriu foi roubado. Percebe que quando você sai da bênção, sai do caminho que Deus mandou, aí primeiro tem brigas, depois vem o roubo, começa a perder as coisas, né? Então ele é roubado. Abraão, que estava aqui em Hebrom, ele fica sabendo, reúne os 318 e vai atrás da turminha dos 5 reis. Os 5 reis, eles vão fugir por aqui, vão chegar até Dan. Olha o caminho que eles percorreram. Vão chegar até a cidade de Dan. E aí Abraão então pega os 318, mata todos os reis e saqueia tudo, pega tudo de volta, saqueia não, perdão. Eles pegam tudo que foi roubado. Não só os bens de Ló, mas os bens da turma de Sodoma. Aí o rei de Sodoma vem ao encontro, nessa região de Betel e Jerusalém, vem ao encontro de Abraão. E fala assim, olha, você pode ficar com os bens, só me dê as pessoas. Fala assim, já que você conquistou tudo, os bens são seus, mas eu quero as pessoas. E Abraão fala assim, não quero nada com você. Eu não tenho impacto com o pessoal de Sodoma. Porque a Bíblia fala que o pessoal de Sodoma era gente pecadora, gente má. Então ele não tinha aliança com essa turma. Ele vai ter aliança com quem? Com o rei de Salém, que era de Jerusalém. E ele dá o dízimo para essas pessoas, para o rei de Salém, certo? Então, continuando a nossa história, lá no versículo 20, ele diz assim, ó, a Bíblia 20, versículo 1, Abraão foi morar lá após a destruição de Sodoma e Gomorra e partiu Abraão dali para as terras do sul e habitou nos Cádiz de sul e peregrinou em Gerar. Percebe o seguinte, ele vai sair, ele novamente volta a morar em Sodoma, percebe que é aquele crente que nunca aprende a lição, certo? Mesmo Abraão pegando tudo e devolvendo a ele, Ló volta novamente para Sodoma, fica nessas regiões aqui, né? E então, Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, e Abraão, olha que coisa interessante, olha que lição preciosa. Abraão vai interceder em favor de Ló. Se tiver 50 pessoas lá, o Senhor vai destruir. Se tiver 40, se tiver 30, até chegar a 10. Quando chega a 10, ele para de interceder. O que me chama a atenção aqui é que Abraão não desce na cidade de Sodoma e Gomorra, né? É o anjo que vai ter que ir lá e trazer. Irmãos, tem certas pessoas que não adianta, a gente tem apenas orar. Porque Abraão podia ter descido em Sodoma e Gomorra e ter tirado Ló de lá. Mas Ló queria ficar no pecado. Irmãos, quem quer ficar no pecado, a nossa função é orar, esperar que o anjo vá lá e tira. Uau. Esperar que o Espírito Santo vá lá e convença. Entendeu? Aí, continuando, aí a Bíblia fala que ele vem morar nessa região aqui, ó, nessa região de Cádiz. Abraão vem morar aqui depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Vem morar nessa região aqui. Mas olha o detalhe. Ló, o anjo tira ele daqui, ele sai dessas terras aqui, com as suas 2 filhas. As suas 2 filhas, preocupados se vai haver homem naquela região, elas resolvem então cometer o primeiro incesto, tem relações sexuais com o pai. E nasce 2 povos ali, Moabe e Amnon, os amonitas, né? Os moabitas e os amonitas. Olha só que coisa interessante. Os povos que mais deram trabalho para o povo de Israel foram os moabitas e os amonitas. A culpa foi de quem? Foi de Abraão. Abraão foi o culpado desse problema. Por quê? Porque lá atrás ele não ouviu Deus falar com ele. Porque se ele não tivesse trago Ló, esses 2 povos jamais existiriam. Provavelmente não existiriam. Isso nos traz uma lição e um temor. Escute exatamente o que Deus está mandando para você.
Às vezes Deus usa o papai e mamãe e fala assim, olha, vai estudar. Aí você não estuda. Lá na frente tem as consequências. Né? Às vezes o pastor dá uma ordem. Aí você, não, vai fazer do seu jeito. Lá na frente tem uns problemas. Se Abraão tivesse ouvido, pode ter certeza, quantas crianças morreram nas mãos dos moabitas, quantas mulheres morreram na mão dos amonitas, que tudo isso poderia ter sido evitado. Mas continuando o texto, Abraão vai morar nessa região aqui, e a Bíblia fala que ele vai peregrinar onde? Nas terras de Gerar. A palavra Gerar, no hebraico, é pernoite, certo? Pernoite. Essas terras aqui são dos filisteus. Preste bem atenção. Quando você olha para o povo de Jericó, o espírito que domina Jericó é o espírito da soberba, do orgulho. Por isso que você não tira nada de lá. A Bíblia fala que não podia se tirar nada de lá, porque você ia ser contaminado pelo orgulho. Quando a Bíblia fala de filisteu, grava isso aí. Está falando de gente acomodada, gente ruim, gente que não gosta de trabalho, gente preguiçosa, gente acomodada. E Gerar, a palavra diz que chama pernoite. Pernoite. Então percebe o seguinte, Abraão vem para cá e Abraão comete a sua segunda mentira. Ele fala que a sua irmã, sua esposa era sua irmã, né? Ele não explica toda a história. Ele fez isso com o faraó mandou expulsar. Agora ele faz com Abimeleque e Abimeleque cai no mesmo erro também. E aí, então ele tem que sair dessa terra, porque o Abimeleque cria uma situação, depois que descobre, ele fica peregrinando, a Bíblia fala que Abraão fica peregrinando nessa terra, ou seja, ele não sai mais para onde Deus falou para ir. Quando a gente começa a andar muito em Gerar, nós temos um problema, nós vamos começar a ficar acomodado. Aí percebe o seguinte, que quando ele manda, quando a sua mulher, Sara, tem um filho, mas já tinha nascido filho com Agar, ele expulsa Agar, Agar vem para essas terras aqui. Ela vai ficar habitando aqui, e aqui é onde é esse poço aqui chamado Ber Lahai Roi. Nunca esqueça desse nome. Esse é o poço. O que significa esse poço? É o poço que Deus te vê. Percebe o seguinte, Agar estava lá, ela estava desesperada, e o anjo chega perto dela e fala assim, olha, eu ouvi a oração do menino. Aí falou, olha, o poço está aí do seu lado, a solução está aí do teu lado. Então, aí ela dá o nome de Beir Lahai Roi, né? O poço onde Deus te vê. E Abraão, ele vem morar nessa região aqui. Aonde nós estamos? Gênesis 21, 14. Olha só o que a Bíblia diz. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e o odre de vinho e deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, também deu ao menino e despediu. Ela partiu, andando errante pelo deserto de Becerba. Esse era o deserto de Becerba, tá? Ela vai ficar por aqui. O 24:62. Abraão morou aonde? Ele sai das terras, depois de peregrinar tanto entre os filisteus. Percebe o detalhe? A Bíblia tem um versículo, no último versículo, se eu não me engano, do capítulo 21, diz assim que Abraão passou muito tempo nos filisteus. Olha só o texto que a Bíblia fala, muito tempo. Isso significa o quê? Que Abraão fica muito tempo aqui, sendo que ele poderia ter explorado toda a terra. Então, nessa região aqui, certo? Abraão, ele começa a morar aqui. E Isaac nasce nessa cidade de Beir Lahai Roi. Ele se casa com Rebeca aqui. Jacó e Esaú nascem nessa cidade aqui. Aí agora a gente chega em Gênesis 26. Percebe? Gênesis 26 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Agora, olha só. Lembra o que a Bíblia fala? A primeira fome. Quando foi a primeira fome? Gênesis 12. O que Abraão fez? Desceu para onde? Para o Egito. Agora, um parênteses na mensagem para você entender. Isso aqui é uma conta matemática, tá? Michael Drosny, ele descobriu que a Bíblia, os 5 livros da Bíblia têm uma mensagem escondida, certo? Uma mensagem escondida. Platão diz que Deus criou toda a sua história dentro da matemática. Então, para Platão,
toda a história de Deus, ela está matematicamente escrita. Michael Dosny, baseado nisso, e os judeus já pesquisam muito sobre isso, através da Zohar, da Cabala, entre outras coisas, né? Se existe um cálculo dentro da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que revela algumas coisas. Eu fiz esse cálculo aqui, baseado numa matriz de 50 por 50, tá? Com um intervalo de 1000 palavras, 1000 letras, perdão, cada caractere desse. Significa o quê? Que nós vamos procurar uma palavra dentro desse intervalo. Ou seja, se você pega uma matriz de 50 por 50, significa que nós vamos ter 2.500 palavras. Então, nós vamos pegar a primeira letra de Gênesis 1 e contar 2.500 e procurar uma certa palavra ali. E se não achou nas 2.500 primeiras letras, vai para as 2.500 seguintes, e assim por diante. E dentro disso você vai criar um intervalo de 1000. Eu vou explicar melhor no meu vídeo no YouTube, porque aqui a gente não tem tempo. Mas eu quero mostrar o seguinte para você. Dentro dessa matriz, foi colocado a palavra China. Claro que isso tudo é em hebraico, tá? Então, eu sei que você não vai entender, mas pega só a revelação. A palavra China está aqui. Ela aparece várias vezes, mas ela aparece aqui também. Depois eu posso mandar o arquivo para o pastor compartilhar com os irmãos. A palavra China aparece aqui. Agora veja só o seguinte. Somente nesse intervalo de texto, tá? Que aparece a palavra corona associada à palavra China. A palavra corona é essa azulzinha aqui. Ela vem cruzada aqui, ó. Ela vem cruzada junto com a palavra China. Você fala assim, pastor, eu posso colocar então qualquer palavra que vai aparecer. Não, conversa. Eu fiz isso. Eu coloquei a palavra Bolsonaro, não aparece. A palavra Trump não aparece. A palavra Brasil só aparece uma vez no livro de números, certo? Se eu colocar dentro desse intervalo aqui, a palavra amor não vai aparecer. Pode ser qualquer palavra, não vai aparecer. Mas a palavra China apareceu e a palavra corona apareceu. Agora percebe o seguinte, olha o outro detalhe. Aqui, se você observar aqui, é porque está um amarelinho bem apagado, não sei se você consegue ver. Aqui vem a palavra vírus. Vírus na época, irmãos, não existia no hebraico. É uma palavra moderna, veio agora, mas ela aparece aqui, ó. A palavra vírus. Aí, vamos continuando. Eu fui pesquisando mais ainda, coloquei a palavra crise. A palavra crise aparece aqui, ó. Ela aparece aqui no canto. Fui pesquisando. A palavra fome aparece aqui embaixo. Fui pesquisando. A palavra morte, ela aparece aqui. Deixa eu ver se eu esqueci mais um. Sim, pronto. Agora, pasme. O intervalo, porque o interessante é você descobriu, ok, a mensagem escondida, coronas, só aparece nesse trecho do livro, certo? Eu vou te mostrar. Está lá no livro de Gênesis. Preste bem atenção, Gênesis 41. Isso tem tudo a ver com o que vai acontecer nos próximos anos. Preste bem atenção, irmãos. O intervalo aqui de palavras é entre Gênesis 37 a Gênesis 42, tá? Gênesis 37 a Gênesis 42, combinação de palavras, ele pega um único versículo de Gênesis, que é Gênesis 41, 36. Olha só o que a Bíblia fala em Gênesis 41, 36. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Percebe que o único trecho que aparece a palavra China, a palavra coronas, a palavra crise, a palavra fome, a palavra morte, aparece somente em Gênesis 41, 36. Certo? Nenhum outro trecho da Torá aparece essas palavras. Não tem. Somente nesses trechos. Isso significa o quê? Conclusão minha. Se você não quiser acreditar, é uma questão sua. Conclusão minha.
Nós teremos 7 anos de fome. Meu Deus. Se prepara. Serão 7 anos de fome. Começou em janeiro de 2020. Você vai contar até 2027. Serão 7 anos difíceis, tá? Se prepara. Não vai haver governo, não vai haver nenhuma situação que vai resolver. Entendeu? Porque o que foi determinado por Deus já estava definido, já estava escrito. Essa combinação já estava escrita. Certo? Já estava determinado. Então são 7 anos de fome. Por isso. Agora, que tipo de fome nós estamos falando? Pode ser fome alimentar, pode ser fome da palavra, pode ser fome de oportunidades, será momentos difíceis, pode ser fome da economia. Então, vão haver momentos, irmãos, difíceis. Por isso essa palavra tem tudo a ver com você. Certo? Quanto tempo nós temos ainda, filho? Meia hora? Deixa eu ver. Meia hora. Qualquer coisa nós voltamos na outra live. Não, beleza. Então, escute o restante da revelação para você entender o que significa Rehobote para os tempos de hoje. Por que Deus usou o seu pastor para criar essa campanha? Deus está nos alertando para algo mais à frente. Então, percebe o seguinte. Voltando lá para Gênesis 26. Olha só o que a Bíblia diz. O versículo 1 não é uma conclusão, tá? É uma sinopse. Se você tem um costume de ler livros, se você pega a capa do livro, você vai ver lá uma sinopse. O que é uma sinopse? Ele só está antevendo todos os fatos. Aqui não está dizendo que Isaac morava em Gerar, ou que ele foi para Gerar. Ele só está antecipando os fatos. Aí o versículo 2 volta do início, porque nesse momento aqui, deixa eu pegar aqui, esse momento aqui, Isaac morava aqui, ó, em Beir Lahai Roi. Ele estava nessa terra aqui. Olha só o versículo 2, a Bíblia diz assim: e apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Percebe que ele estava onde? Aqui. Deus fala, não desce para cá. Fica nessa terra que eu vou te mostrar ainda a terra. Aí, semelhante a alguém? A Abraão. Lá em Gênesis 12, que Deus fala assim, olha, eu vou te mostrar a terra. A mesma coisa fala para Isaac, vou te mostrar. Fica aqui nessa terra. Qual terra? Beir Lahai Roi. Vamos ver se ele ficou. Olha só o versículo 3. Peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Percebe que o peregrinar aqui já é um outro termo que é usado no hebraico, de uma questão de bênção. Fala assim, olha, explora essa terra aqui. Olha o que Deus está falando, explora. Porque eu tinha mandado Abraão ir para o comprimento e para a largura. Eu quero que você faça isso, então. Continua, faça o trabalho. Aí olha só o versículo 4. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente a toda essa terra. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Percebe que, quando Deus fala assim, Abraão obedeceu, ou fala que Jó era íntegro e tudo mais, nós temos uma falsa ideia de que eles eram perfeitos. Eles não eram perfeitos. Abraão, você viu, desobedeceu, foi para o Egito. Né? Porque algumas ordens de Deus, elas são ocultas. Se Deus fala assim, olha, não faça tal coisa, existe muita coisa embutida ali. Né? Então, quando Abraão ele desobedece, traz Ló, né? Ele vai para Abimeleque, mente, fica demais na terra dos filisteus. Então, mas Deus fala que ele obedeceu. Obedeceu o quê? O princípio maior, mas ele não era perfeito. Então, continuando o texto, ele fala assim, olha, versículo 6. E assim habitou, versículo 6, assim habitou Isaac em Gerar. Esse termo no hebraico eu não gosto. Aliás, esse termo no português eu não gosto, porque essa palavra assim, portanto, e tudo mais, parece que está explicando o texto anterior. Certo? E não está. No hebraico, essa palavra aparece da seguinte forma: Isaac morou em Gerar. Não tem a explicativa. Deus termina de falar e é o versículo 6. Isaac morou em Gerar. Não está explicando nada. Ou seja, Deus não mandou Isaac para Gerar. Mas ele sai daqui, percebe o seguinte, ele sai daqui e vai para onde? Vai para Gerar.
E ele faz o que em Gerar? Ele vai para a terra dos filisteus. Significa o que Gerar? Gerar é pernoite. Não é para você ir para lá. Mas às vezes uma situação da vida faz você ir para lá. Vou te dar um exemplo. É para morar na casa da sogra? Não, não é para morar na casa da sogra. Mas às vezes a gente se aperta, às vezes a gente tem uma dificuldade. Eu vou para a casa da sogra. É o meu Gerar. É a minha pernoite. Eu vou passar um tempo lá. Só que aí eu não posso passar tempo demais. E esse foi o problema de Abraão, e vamos ver se foi o problema de Isaac. Né? Olha, continuando, versículo 7. E perguntando os varões daquele lugar acerca de sua mulher, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher? Porque porventura não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu, como ele demorou, tem algumas versões que usa esse termo, tá? E é o termo correto, é o termo que está no hebraico. Demorou tempo demais neste lugar. Olha o termo que a Bíblia fala. Ele demorou tempo demais aonde? Em Gerar, porque ali é para passar a noite. É para passar um tempo. Deus não mandou ir para lá, mas já que tem que ir, já que precisa ir, você está no emprego, certo? Deus não quer que você fique demais naquele emprego. Deus quer que você estuda, faça a sua faculdade. Aquilo lá é só pernoite. Está entendendo? Determinadas situações na nossa vida, irmão, são só pernoite. Deus não quer, entendeu? Mas Isaac passou tempo demais aonde? Em Gerar. E quando eu passo tempo demais aqui, eu trago dois problemas. Primeiro eu começo a assimilar a cultura da época. Ló ficou tempo demais em Sodoma. Ele acabou assimilando a cultura da época, ao ponto de mandar os homens estuprarem as suas filhas. Né? E quando eu passo tempo demais em Gerar, que é uma terra de pernoite, que é a terra de filisteu. Filisteu na Bíblia significa gente acomodada, gente que não gosta de trabalho, gente preguiçosa. Eu acabo ficando o quê? Acomodado. Então vamos lá, olha só. O versículo 9 diz: então chamou Abimeleque a Isaac e diz: eis que... aliás, versículo 8. E aconteceu que passou muito tempo lá. Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou para a janela e viu, eis que Isaac estava brincando com Rebeca, a sua mulher. Por que Abimeleque teve isso? Você tem que olhar em Gênesis 24, que Abraão fez isso com Abimeleque. Falou que Sara era sua irmã. E aí ele tentou ter algo com Sara, e Deus foi lá e puniu Abimeleque, ao ponto de suas mulheres não terem o ventre fechado por causa disso, e ter diversos problemas. Então com Isaac ele já ficou mais esperto, ele só ficou observando a situação. Aí ele percebeu que Isaac adquiriu o mesmo problema do pai, porque o pai não ensinou Isaac que aquilo era um erro, que na verdade, cá entre nós, Abraão nunca achou que era um erro. Quando nós temos alguns pecados costumeiros na nossa vida e nós não achamos que é um erro, nós não vamos ensinar para os nossos filhos. Segunda coisa que você tem que aprender aprenda a contar os seus defeitos para os seus filhos. Não para eles verem você com maus olhos, mas para eles saberem como lidar com essa situação. Ele nunca contou para Isaac qual a consequência que isso deu sobre a vida dele. Entendeu? Então, continuando. Ele estava aqui em Gerar. Aí olha o que o texto diz. Abimeleque, versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaac e diz: eis que na verdade é a tua mulher, como por disseste a minha irmã. E disse-lhe Isaac: porque dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: o que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo, a tua mulher, e tu teria trazido grande delito. E mandou Abimeleque todo o povo, dizendo: qualquer um que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Vamos pensar um pouquinho. Nós temos uma falsa ideia de que quando Deus está abençoando, significa que Deus está aprovando os nossos atos. E não é. Irmãos, uma coisa Deus não pode se furtar da sua palavra. Eu conheço ímpios que dão dízimo na igreja e Deus prospera. Por quê? Porque princípio é princípio. Princípio é princípio.
Deus não está validando os erros daquela pessoa. Vamos pegar um exemplo na Bíblia? A Bíblia fala de Lázaro e o rico. O rico, com certeza ele batia no peito e dizia que era abençoado por Deus. Era uma pessoa que conhecia a Bíblia. Por que conhecia a Bíblia? Porque quando ele estava lá no inferno, ele diz assim, manda alguém pregar, manda alguém falar. E Abraão fala, olha, eles têm Moisés e os profetas. Então, sabe, era um diálogo que eles ambos entendiam. Abraão, porque era Abraão, e o rico, porque estava familiarizado. Então, o rico batia no peito e achava que era abençoado por Deus, sendo que era uma pessoa que estava reprovada por Deus. E Lázaro, por sua vez, era mendigo. Ele não tinha nada. E isso também não significa que Deus estava o reprovando. Percebe que bênçãos não é validação para o meu estilo de vida, certo? Então, princípios da palavra. Aí a Bíblia fala que ele foi abençoado naquela terra porque o Senhor abençoava. Agora, abençoava, nós vamos ver por que Deus estava abençoando Isaac. Preste bem atenção, tá? Engrandeceu o seu varão e engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Percebe a característica de filisteu? Acomodado, certo? E, claro, todo acomodado acaba tendo inveja do outro, né? E todos os poços que os servos do pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulhavam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaac, aparta-se de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Lembra-se dessa história? Lá em Gênesis 12, Abraão lá no Egito, fala de sua mulher, Faraó não gosta e expulsa ele da terra. Abimeleque faz a mesma coisa, expulsa da terra. Qual é a primeira consequência de Abraão? Ele briga com Ló, ou seja, essas riquezas mal adquiridas sempre vão trazer discussões, vão trazer problemas para minha casa, não vão trazer paz. E a mesma coisa acontece com Isaac. Versículo 17. Isaac se foi dali e foi nos assentos do vale de Gerar e habitou lá. Quando a Bíblia fala de vale, irmãos, as pessoas têm uma ideia errada, acham que Deus está te levando para o vale. Irmãos, dificilmente você vai achar esse versículo, Deus te levando para o vale. Entendeu? Quem leva para o vale é você mesmo. Pega o Salmo 23. O Salmo 23 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale, não falou que Deus me levou, falou que ainda que eu escolha andar pelo vale. Como é que eu escolho andar pelo vale? Da mesma forma que Deus fala, ele amou a maldição e não a bênção. Né? Quando nós escolhemos o caminho mais fácil, que é, a Bíblia fala, lê a Bíblia todos os dias, manda você orar todos os dias, manda você jejuar, mas não escolhe esse caminho, escolhe o caminho mais fácil, naturalmente você ama a maldição. E aí as decisões que você toma vão te levar para onde? Vão levar para o vale. E a Bíblia fala que Isaac foi para onde? Foi para o vale e habitou ali. Ele estava aonde ele ainda estava aqui em Gerar. Olha só o que a Bíblia fala. E tornou Isaac e cavou os poços na água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. Chamou pelos nomes que chamava o seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, vamos lá. Lembra-se dessa história? Gênesis 13. Os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló. Aqui é a mesma coisa. Eles brigaram novamente. Por quê? Riquezas mal adquiridas. Problema. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando Deus te abençoa, a Bíblia fala, não acrescenta, não tem evidência de dores. Não tem evidência de dores. Olha para onde você está andando. Quais são as terras que você está peregrinando. Quais são as decisões que você está tomando. Porque se isso está te trazendo discussões, problemas no casamento, lutas, coisas que você não estava pensando. Olha. Aí vamos lá. Qual é o nome dessa terra? Ezeque. Eu vou te mostrar onde era Ezeque. Aqui, ó, fiz a marcação aqui. Ezeque era bem aqui, ó. Ezeque. Tá? Aí continuando o texto, olha só o que a Bíblia fala. Então
cavaram outro poço e também porfiaram entre eles e chamaram o seu nome de Sitna. Esse nome Sitna foi o nome que originou o nome Satanás, que significa a palavra adversários, né? E onde é que está isso? Está em Gênesis 14, que quando Ló decidiu ficar, aonde? Nas terras de Sodoma e Gomorra, que não era para ficar, certo? Quando ele decidiu ficar lá, a Bíblia fala que levantou 5 reis, roubaram o quê? Roubaram Sodoma e depois roubaram as coisas de Ló, certo? Olha a mesma situação. Aí onde é que fica a Sitna? Vou fazer o desenho aqui, para você ver onde é. Percebe? Gerar, terra dos acomodados, brigas e agora o adversário, o inimigo. Olha aí, o inimigo. Né? Já viram aquelas pessoas que falam assim: pastor, ora por mim, porque o diabo está furioso com a minha vida, o diabo está se levantando aí na minha vida. Irmãos, quando é que o diabo está feliz com você? Porque no geral, eu não conheço essa história que o diabo está feliz com alguém. Porque quando alguém fala que o diabo está furioso, ela quer trazer uma comoção para a vida dela. Ora, o diabo está furioso com todo mundo, independente. Só o fato de você estar indo para a igreja, mesmo nas piores situações, na sua pior postura, só o fato de você estar indo para a igreja já é um motivo para o diabo ficar furioso com você. Aí olha só o que a Bíblia fala. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome de Reobote e disse: porque agora largou o Senhor e crescemos nessa terra. Eu vou te mostrar onde é Reobote. Reobote é aqui, ó, em Berseba. Meu Deus. Significa o quê? Vou te fazer o desenho. Olha o que Deus tinha mandado. Olha o que Deus queria na vida de Isaac. Vou fazer o desenhozinho aqui para você ver. Olha o que Deus queria que Isaac fizesse. Saísse dessa terra, fosse para onde? Fosse direto para Berseba. E de Berseba fosse para Hebron. E para Hebron para Jerusalém. E depois para Betel. E assim por diante. Ou seja, a palavra Reobote, eu sei que você já deve ter ouvido algumas pessoas dizer que é alargamento, espaçoso, sim, tudo isso aí. Mas a raiz da palavra Reobote significa descanso. E aí, sabe o que é descanso? Se você não entendeu nada da mensagem, grava isso aqui. Descanso é quando eu volto para onde? Para o caminho que Deus quer. Uau! Quando Deus quer que quando eu voltar para o caminho que Deus mandou que eu fizesse, lá eu tenho o meu Reobote. Lá eu tenho o meu descanso. Entendeu? Enquanto você estiver peregrinando aonde Deus não mandou você ir, aonde você estiver fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Olha só, irmãos, que bênção essa pandemia. Você está tendo a chance de ficar na tua casa, fazer o culto no lar, ensinar a Bíblia para os teus filhos, ensinar a Bíblia para o teu marido, ensinar a Bíblia para a esposa, mas está trilhando um caminho mais fácil, que é a TV, dar o celular para o filho, para essas coisas e tudo mais. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, irmãos, aí veja só, 23, versículo 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e diz: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Percebe? Deus vai falar com ele quando? Quando volta para o caminho, meu santo. Eu preciso voltar para o caminho. Enquanto você não voltar para o caminho, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus, a campanha é ótima, irmãos. Mas se você não voltar para o caminho, não serve de nada. Você está perdendo o teu tempo. Então precisa voltar para onde? Para o caminho. Pro caminho. E percebe que, olha lá, lembra lá da bênção? Olha, eu estou abençoando você por causa do teu pai. Porque ele estava em Gerar, terra dos acomodados. O que isso fez na vida de Isaac? Se você ler toda a história, você vai olhando ali, há discussão, há brigas, né? Jacó briga com Esaú e aquela história toda, e Isaac ficou só nesse trecho aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Só isso aqui. Isso aqui foi a vida de Isaac. E Deus queria o quê? Deus queria mais, mas passou tempo demais com os filisteus. Acomodado. Entendeu? Gente acomodada. Irmãos, você quer crescer? Não, anda com gente melhor do que você.
Uau. Se você andar com gente pior do que você não vai ser bom pro teu ego. Só por um tempo, mas vai ser bom pro teu ego, mas não vai te causar diferença nenhuma. Agora, anda com gente melhor do que você, com gente que é mais inteligente, quer aprender a orar, anda com gente que ora mais do que você, quer aprender Bíblia, anda com gente que entende mais Bíblia do que você. Porque aí isso te força o quê? A crescer. Quem foi que andou toda a terra? Jacó, porque a Bíblia fala que Jacó sai daqui de Berseba, certo? E vai para onde? Vai para Harã. Lá ele conhece as suas esposas, né? E depois ele volta, e aí Deus manda ele ir para o Egito. Foi o único que Deus mandou ir para o Egito, certo? Que foi Jacó, os outros dois não, mas ele foi o único, porque quando José estava aqui liderando, certo? Aí ele fala, ó, desce lá para o Egito que eu estou com você. Ou seja, em outras palavras, o que nós aprendemos com tudo isso? Irmãos, não se iluda. Esse negócio de gente falando um monte de coisa aí na internet, um monte de coisa na politicagem, um monte de coisa em situações, a real. Vai haver 7 anos de fome. Escreve o que eu estou lhe falando. Ah, que tipo de fome? Não vai ter comida? Não sei. Ou é fome de oportunidade, fome de palavra, fome de circunstâncias, fome financeira, fome econômica, fome de diversas formas. Vai pegar 2 governos do Brasil, que é o governo do Bolsonaro e o outro governo, entendeu? São 7 anos, irmãos. Até 2027 serão anos difíceis. Ou seja, o que Deus está falando conosco? Deus está nos chamando ao Helbot, a nós voltarmos para onde? Para Berseba. E a gente precisa aprender isso. Quando a gente voltar para Berseba, que é o lugar do juramento. Para encerrar, irmãos, olha o que Deus queria. Deus queria que a gente estivesse aqui, né? Em Beer Lahai Roi, que significa o quê? O Deus que te vê. E fosse para onde? Para Berseba, juramento. O Deus que te vê faz um juramento, certo? E depois a gente fosse para onde? Para Hebron. Hebron significa o quê? Aliança. Então o Deus que te vê faz um juramento de aliança. E vai para onde? Para Jerusalém. Jerusalém significa paz, porque naquela época se chamava Salém, né? Só a designação de paz. Então Deus, o Deus que te vê fez um juramento de aliança de paz. E fosse para onde? Para Betel, na casa de Deus. Entendeu? Então, o Deus que te vê fez um juramento de aliança de paz na casa de Deus. Olha o que Deus quer de nós. Perfeitas orações. Então, irmãos, quero agradecer a oportunidade. Se você quer entender melhor sobre isso daqui, entra no meu canal do YouTube, que é youtube.com/MarcosOS Jadir. Se inscreva lá, essa semana, até sexta-feira eu vou estar postando com mais detalhes, com mais informações, tem muito mais revelações, tem mais coisas lá, entendeu? E grave essa palavra. Escute o que o teu pastor está falando. Obedeça. Serão tempos difíceis, irmãos. Não saia, não vá para o caminho mais fácil. Porque quando você vai para Gerar, vai para o caminho mais fácil, você abre mão dos milagres. Isaac abriu mão dos milagres. Ah, pastor, está difícil. Fica onde você está. Porque você está escolhendo o milagre que Deus está preparando para você. Se fazer igual Isaac, ir para o acomodismo, não vai ver milagre. Precisa ver milagre. Deus tem algo precioso para você. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Estamos juntos sempre que precisar. Foi uma boa experiência. Sempre que precisar, só chamar que eu estou aí à disposição. Pastor, está com você a palavra. Pastor, que bênção, que palavra de alinhamento que você trouxe essa campanha. E que Deus, através de você, nos alinhou. Às vezes as pessoas estavam imaginando uma outra coisa dessa campanha, mas o que Deus quis nessa noite foi alinhar os céus com essa campanha, com essa direção, com esse comando, né, pastoral. Obrigado, pastor Marcos Jadi, Amém. Pela humildade. Amados, o pastor Marcos Jadi tem um canal no YouTube. Escreve lá, Marcos Jadi, creio que acha rapidinho, Marcos Jadi, canal abençoado. São 2 canais, né? O Marcos Jadi e o Não Está na Bíblia. Você pode se inscrever nos 2 que estão lá. Ótimo, Não Está na Bíblia também. Pastor Marcos Jadi, muito obrigado. Gostaria que tu finalizasse com uma oração. Sim, vamos orar. Amém.
Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas aqui. Sabemos que nós somos tentados a ir para o Egito, porque o inimigo nos convence que lá é o melhor lugar. Somos tentados a ficar na terra de Gerar, que não deveríamos ir para lá, mas sabemos que pode ser uma terra de pernoite. É um momento difícil que eu estou passando, eu vou ficar lá um tempo. Eu entendo isso, Senhor. Mas eu quero lhe dizer, Senhor, colocamos as nossas vidas porque nós queremos voltar para Reobote, voltar para o caminho do juramento, voltar para o caminho que o Senhor diz que é para nós estarmos trilhando.